Ok, vamos estudar agora sobre os vetores, tá? O que é um vetor? Um vetor é uma variável composta, homogênea, unidimensional, tá? Traduzindo, um vetor é uma variável que pode armazenar vários valores de um mesmo tipo de dado. Então, vamos criar aqui um vetor, tá? Aqui na seção de declaração de variáveis, vamos colocar o números, beleza? Dois pontos, vai ser um vetor. E aqui entre colchetes, nós colocamos o seguinte: a posição inicial desse vetor, 1, 2 pontos, e a posição final. Ou seja, esse vetor ele tem 5 posições e o tipo de dado, inteiro. Então, nós temos aí o vetor números com 5 posições do tipo inteiro. Então, como é que a gente faz para atribuir valores a esse vetor? É simples. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um escreval, digite um valor para a posição 1 do vetor, tá? E aqui a gente vai colocar um leia. Então, como é que a gente faz para atribuir um valor para a posição 1 do vetor, considerando que o vetor números tem 5 posições? É simples, é só declarar aqui entre colchetes a posição do vetor que a gente quer atribuir o valor, tá? Números, entre colchetes, 1, tá? Então, se ele tem 5 posições, a gente vai atribuir agora um valor para a posição 1 do vetor. Então, se eu executar esse algoritmo, colocar aqui, ó, 5, tá? Ok, se você olhar aqui na memória, números, posição 1, tipo inteiro, valor 5, tá? A gente pode alterar aqui a posição 4 agora. Vamos executar. Ok, digite um valor para a posição 4 do vetor. Vou colocar aqui, ó, 800. Ok. Fechando, se a gente visualizar aqui na memória, posição 4, olha só, do vetor números, do tipo inteiro, valor 800, tá? Mas como o vetor ele tem 5 posições e poderia ter mais, tá? Para evitar que você fique copiando e colando um escreval e um leia, a gente pode colocar isso aqui dentro de um loop. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar mais uma variável do tipo inteiro, variável índice. Tá? Do tipo inteiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, para índice de 1 até 5, tá? Então, vamos percorrer esse vetor da posição 1 até a posição 5, faça o quê? Aqui no escreval, onde tem o 4, a gente vai fechar aqui a cadeia de caracteres, tá? Vamos colocar uma vírgula para concatenar, e onde tem 4 aqui, vamos colocar índice, beleza? Colocar mais uma vírgula e abrir aqui novamente a cadeia de caracteres, tá? Então, temos aqui, ó, uma cadeia de caracteres, uma vírgula, um índice, tá? Que é a variável aqui de controle, beleza? Uma vírgula novamente e, por fim, uma cadeia de caracteres, tá? Então, índice sempre vai assumir o valor da repetição, beleza? Então, vamos colocar aqui um fim para. E aqui, olha só, na posição onde tem um 4, a gente vai colocar o índice também, considerando que o nosso vetor tem 5 posições, tá? E o nosso loop é do 1 até o 5, beleza? Então, a gente vai conseguir atribuir valores a esse vetor de forma mais inteligente. Vamos executar e olha lá, digite um valor para a posição 1. Vou colocar aqui, ó, 8, posição 2, 9, posição 3, 67, 4, e 5, tá? Se a gente olhar aqui na memória, perceba que a gente atribuiu todos os valores aqui com sucesso. Vou criar mais um exemplo, só que dessa vez com um vetor do tipo caracteres, tá? Nomes do 1 ao 4, tá? Do tipo caractere, beleza? Então, ó, digite um nome para a posição 1 do vetor. E ao invés de números aqui, vai ser nomes, ok? E ao invés de 5 repetições, o nosso loop tem que ter 4, ok? Porque o nosso vetor tem 4 posições. Vamos executar e vamos lá, ó. Posição 1, Carlos, Lucas, Felipe e Vitor, ok? Se a gente verificar aqui na memória, ele atribuiu corretamente aí todos os valores, tá? Então, a gente já aprendeu como é que a gente atribui valor aos vetores. E para exibir o conteúdo desses vetores, como é que a gente faz? É simples.
eu vou fazer o seguinte, ó, depois do fim para, eu vou colocar aqui um escreval, tá? Vou criar aqui uma linha só para a gente separar esses dois loops, beleza? Eu vou criar aqui novamente um loop, ó, para, eu vou criar mais um loop, para índice de 1 até 4, faça. Eu quero que ele exiba o conteúdo desse vetor, tá? Então, vai ser um escreval, nomes, tá? E entre colchetes, novamente a gente coloca aqui, ó, índice. Beleza? Fim, para. Então, em cada repetição, tá? Do 1 ao 4, o índice vai receber um valor que vai ser referente à posição do vetor, tá? Então, ele vai exibir para a gente todos os dados. Vamos executar aqui. E olha só. Adriele, Neuza, Brisa, Adriana, tá? Perceba que depois da linha, ele exibiu para a gente aqui todos os dados corretamente, tá? Então, a aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.